Há 14 anos nasceu o Centro de Operações Rio com a missão de monitorar e também entregar ações públicas para reduzir o impacto de ocorrências na cidade. Foram vários avanços na operação, mas os desafios em 2025 continuam. Entre eles, a implementação da inteligência artificial nos processos internos do COR e também nas câmeras da cidade. A cidade do Rio de Janeiro está em constante transformação, constante expansão e com isso a Prefeitura do Rio vem também crescendo com diferentes órgãos e também diferentes setores. Hoje a gente traz aqui no Jornal do Rio Entrevista Marcos Belchior, chefe executivo do Centro de Operações do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo. Prazer, todo meu estar aqui, Bia. Me conta um pouquinho, a gente está celebrando agora 14 anos do COR, esse órgão que já faz parte aqui do Rio de Janeiro, dos cidadãos também do Rio de Janeiro. Me conta um pouquinho como é que ele funciona, o que aconteceu nesses últimos 14 anos, de uma forma que a gente possa mostrar para o telespectador o impacto desse na cidade. Então, Bia, o Centro de Operações, ele vem transformando o seu perfil na gestão e operação da cidade. Ele foi criado lá em 2010, em virtude de uma chuva muito forte na região metropolitana, que atingiu a cidade de Niterói, a cidade do Rio de Janeiro. A partir daquele momento, ele foi criado para ser um centro de urgência e emergência. E com o processo evolutivo, hoje nós somos uma política pública de resiliência urbana. O que isso quer dizer? É que nós fazemos gestão de cidade baseada em dados. Então, além da gente operar a cidade, além da gente tomar diversas decisões na rotina, no dia a dia da cidade, a gente sugere e direciona outras políticas públicas, por exemplo, na infraestrutura para melhorar a resiliência, na educação para sugerir protocolos de integração nessa operação de cidade, na saúde e em diversas outras pastas. Então, assim, são 14 anos de muito investimento em sensoriamento na cidade. Hoje a gente se orgulha de ter, por exemplo, em todas as áreas de risco geológico, as sirenes, né, que já virou uma cultura de prevenção na cidade do Rio de Janeiro. Hoje a cidade do Rio de Janeiro é que possui a maior rede de pluviômetros em nível nacional, que possui sirenes. Isso mudou a cultura das pessoas que moram naquelas regiões. A Defesa Civil faz simulados durante todo o ano para esse momento de verão, que é o momento de maior risco, que as pessoas sabem os pontos seguros, quais são esses abrigos. A Prefeitura investiu agora recentemente comprando um novo radar meteorológico, né, Bia? Assim, o relevo da cidade, que é aquela montanha próxima do mar, às vezes impede a leitura de alguns radares, porque existem áreas de sombras. Com a aquisição desse novo equipamento, né, em mais de 7 milhões de reais, hoje nós somos a única cidade com radares meteorológicos próprios e 100% de cobertura. Um equipamento que funciona 24 horas por dia, que é o Centro de Operações, com o time do Alerta Rio, diversos meteorologistas e diversos outros sensores, a gente consegue monitorar, ter uma informação de qualidade. E é importante dizer que tudo isso gira para informar o cidadão. E a gente faz essa mudança de cultura, de prevenção, não somente com os órgãos da Prefeitura, não somente com a assessoria de comunicação do Centro de Operações, com a participação, inclusive, dos órgãos de imprensa, que comunicam os estágios da cidade, que sugerem para que o cidadão baixe um aplicativo do COR, que sugerem para o cidadão ficar informado. Então, hoje a gente percebe até um aumento, por exemplo, que é um indicador importante, do aumento de seguidores das redes sociais do Centro de Operações. Isso mostra que o cidadão carioca vem buscando informação sobre o seu território e, mais do que isso, ele confia na nossa informação. Então, a gente trabalha 24 horas por dia para manter o cidadão informado, para implantar uma cultura de prevenção. E é importante o carioca que não conhece o COR ainda saber que é como se fosse o coração da cidade, né? Tudo acontece por ali, tudo está sendo monitorado pelo Centro de Operações do Rio de Janeiro. E é importante também que o cidadão participe, tanto seguindo quanto olhando os aplicativos. Como você acha que essa relação com o carioca mudou ao longo dos anos, até porque a tecnologia transforma de uma forma mais acessível essa conexão com quem está acompanhando a gente aqui no Jornal do Rio Entrevista ou também nas redes sociais em toda a cidade do Rio de Janeiro? Bia, a gente trabalha com a palavra integração. Dentro do Centro de Operações, além de todos os órgãos da Prefeitura, todas as bases de dados, nós temos órgãos do Governo do Estado, Governo Federal, empresas privadas e não poderia deixar de ter a participação do cidadão. A gente usa um termo utilizado pelo prefeito Eduardo Paes que se chama polidigitocracia. Ou seja, a gente faz a operação da cidade com a participação popular também. Nós temos diversos cidadãos que nos informam diversas ocorrências e situações e cenários pelos canais do Centro de Operações, que eu quero aproveitar aqui e comunicar, @Operações Rio em todas as redes sociais, que é uma troca muito importante, né? Ninguém conhece mais do território do que o cidadão que ali está. Exatamente. Então, a gente faz isso de uma maneira muito integrada. Então, o cidadão, como eu falei, apresenta uma mudança de perfil muito legal, que a gente entende que a política de prevenção vem acontecendo.
Existem muitos investimentos, existe muita tecnologia, mas a gente está falando de relação de pessoas, a gente está falando de salvar vidas. Inclusive, tem alguma coisa que vocês podem adiantar de 2025? Está vindo por aí? Tecnologia, inteligência artificial, como é que está aí? Então, Bia, hoje a gente tem uma meta audaciosa, que é a implantação da inteligência artificial da forma que nós imaginamos. Muitas coisas estão acontecendo. Hoje a gente tem mais de 5 mil pontos de monitoramento na cidade, diversos sensores, sistemas, grandes parcerias. O volume de dados cresce exponencialmente. Então, não está dando mais para o cérebro humano captar, compilar todas essas informações. Então, a gente está introduzindo a inteligência artificial da forma que a gente imagina, porque eu brinco lá, Bia, que a gente tem um jogo, que é manter a cidade no estágio 1. Né? Para o cidadão que nos acompanha hoje, a cidade do Rio de Janeiro é a única do Brasil que possui estágios de cidade. Sim. Um algoritmo criado pela prefeitura que avalia condições climáticas, condições de trânsito, eventos, acidentes, incidentes, opinião popular retirada de rede social. Tudo isso é compilado no algoritmo que, quando muda o estágio da cidade, a gente aciona protocolos operacionais para dentro e protocolos de comunicação com o cidadão. Então, assim, não está dando mais para abarcar todas essas informações, a gente está implantando a inteligência artificial. A gente tem um assistente virtual no COR, que se chama Cora, que é a nossa assistente virtual. E o ponto que a gente quer chegar é perguntar para a Cora quais as ações eu devo tomar, por exemplo, em situações de estágio 3, o que eu tenho que fazer para retornar à cidade o mais rápido possível para o estágio 1. É uma forma de trazer soluções mais rápidas e otimizar também o tempo de trabalho no core e também de tomada de decisões na cidade, né? Com certeza, é melhorar a vida do cidadão, é salvar vidas até. Então, a inteligência artificial melhora o processo de produtividade, de gestão de cidade, da operação da cidade. Então, tem algumas novidades, tem alguns novos sensoriamentos para alguns dados necessários nesse processo, mas o legal é que isso está acontecendo. Está acontecendo e muitas coisas aconteceram também em 2024 que a gente também não pode deixar de fora. São os níveis de calor, o protocolo de calor. Explica um pouquinho para quem está em casa o que foi essa novidade, esses estágios também de atenção, que agora são de números de 1 a 5, né? Sim, então, assim, Bia, o que acontece? Em novembro de 2023, nós tivemos um cenário climático na cidade relacionado ao calor jamais sentido na cidade. Em janeiro, tivemos um cenário igual. Em março, um cenário igual, ou seja, aquilo que nunca tinha acontecido se repetiu, a frequência aumentou. As mudanças climáticas, né? É isso aí, é inegável isso. Então, imediatamente, os analistas do Centro de Operações, junto com os analistas da Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente e apoio até de alguns pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, nós desenvolvemos um protocolo relacionado ao calor, que são os níveis de calor, que são 5. O NC1 é o mais brando, o NC5 é o mais grave, e a gente usa como indicador o índice de calor, que é a junção de calor e umidade. Nós identificamos os impactos na rede municipal de saúde, entendemos os níveis de estresse térmico, de perigo ao corpo humano, e nós dividimos isso em estágio, e a gente propõe diversas ações para minimizar, para adaptar essas situações de diversos cenários. Então, hoje a cidade do Rio de Janeiro, ela tem protocolo definido e provado cientificamente. E uma coisa que eu quero aqui mudar o papel, Bia, fazer uma pergunta para você. Você se lembra do furacão Katrina? Sim, sim. Você só se lembra porque ele tem um nome. Uhum. Isso é uma metodologia para a gente não se esquecer dos eventos extremos climáticos. Até porque eles estão cada vez mais frequentes. Cada vez mais frequentes. E a gente não pode esquecê-los, né? Então, nós criamos dentro do NC5 uma relação de nomes que atribui nomes de pessoas às ondas de calor. E como é que nós criamos essa metodologia? Pegamos as línguas que mais visitam a cidade do Rio de Janeiro, atribuímos nomes, os nomes mais comuns, e hoje tem uma relação de nomes. Se a gente chegar no NC5, tomara que a gente não chegue, aí existem nomes justamente para a gente caracterizar e nunca mais se esquecer daquele evento extremo climático. Marcos Belchior, muito obrigada pela entrevista, por estar aqui no Jornal do Rio Entrevista e por conversar um pouquinho com a gente também sobre o futuro do Centro de Operações, a celebração desses 14 anos. E agora a gente volta ao estúdio.